A paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Aqui quem vos fala é o presbítero Robson do canal Aprendendo com JR. Estaremos falando hoje sobre sermão temático, o que é um sermão temático, como preparar um sermão temático, tá? Eu louvo o nome do Senhor, que o Senhor ele tem nos chamado para uma grande obra. Para você que está chegando agora, receber uma profecia da parte do Senhor, que Deus tem uma obra na tua vida como pregador, como pregadora do Evangelho, que Deus vai te levar em vários lugares para ministrar, para poder estar levando a palavra do Senhor, tá? É uma honra, tá? É uma honra para nós que fazemos parte do ministério de Jesus Cristo, é uma honra estar podendo ensinar, tá? A gente que trabalha com a EBD, tá? Estudo bíblico dominical, gente que trabalha com discipulando as pessoas que vão descer as águas, tá? E você que está iniciando agora, tem dúvidas, não sabe como montar, não sabe o que é um sermão temático. Então esse canal ele foi criado para isso, para poder te ajudar, tá? Para poder te ajudar você a ingressar nessa área da pregação. Ressaltando que isso também vai muito do seu esforço, tá? Tem que se dedicar, tem que se aperfeiçoar, tem que se aprofundar, tem que estudar. Você que tem uma condição de fazer um curso, faz um curso, porque é bom, que vai te ajudar, vai abrir sua mente, vai abrir novos horizontes para você na área da pregação. E com o tempo for passando, o Senhor vai te aperfeiçoando. Mas tome por exemplo isso que eu vou te falar. Seja você mesmo. Aonde você for pregar, seja você mesmo. Não queira imitar pregadores. Seja você mesmo. Para cada um, o Senhor Jesus ele deu uma ferramenta, tá? O Senhor Jesus ele deu uma ferramenta. Saul ele quis colocar a armadura sobre Davi, mas Davi ele não queria a armadura, tá? Davi ele ainda não tinha experiência ainda, não sabia o que era uma guerra, o que era uma batalha. Então Saul queria colocar armadura sobre Davi, entendeu? Não queira imitar as pessoas, seja você mesmo, tá? Aonde você for pisar a planta dos seus pés para pregar a palavra do Senhor, seja você mesmo, tá? Vamos ao sermão temático. O que é um sermão temático? Tá? Eu separei aqui, tá, algumas coisas, alguns exemplos, tá? O que é um sermão temático? Sermão temático é um tipo de pregação elaborada e fundamentada como base no tema, tá? O sermão temático já diz tudo, tá? É um tipo de pregação, tá? É uma pregação, tá? Que você vai fazer elaborada e fundamentada como base no tema, tá? Sua estrutura, tá? A pregação, sua estrutura segue a linha temática, tá? É o tema que você vai dar à sua pregação. Ou seja, a partir de um tema se constrói um sermão, buscando textos da Bíblia sobre o assunto. Exemplo, tá? Tema, tá? Um tema que eu dei aqui, característica do amor de Deus, tá? E você pode buscar em vários textos, tá? Exemplo, Jeremias, capítulo 31, versículo 3, vai falar sobre o amor de Deus. O amor de Deus é eterno. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 8, vai falar sobre o amor de Deus. O amor de Deus é soberano. Efésios, capítulo 2, versículo de número 4, vai falar sobre o amor de Deus. O amor de Deus é grande, tá? E João, capítulo 13, versículo 1, vai falar o amor de Deus é imutável, tá? Note como o tema é bem explorado em todos os tópicos e veja também como cada tópico é tirado de uma passagem diferente da Bíblia, tá? Ressaltando, tome bastante cuidado para que você não venha fugir
do texto, tá? Porque por se tratar de um sermão em que se usa vários textos para as divisões, corre-se o risco de fugir da verdade central, ou seja, do texto, tá? Você nunca pode, por isso é o sermão temático, você não pode fugir do texto, tá? Do tema. Bom, o sermão temático é muito apropriado para estudos bíblicos, tá? Temas doutrinários, para quem vai dar culto de para quem vai dar estudo doutrina, tá? Algumas igrejas falam culto de doutrina, outros falam estudo de doutrina, tá? E evangelísticos, tá? Para quem vai fazer cultos, tá? Ao ar livre, para quem vai evangelizar, tá? E evangelístico, porque o pregador pode explorar muito um único assunto, tá? Quando bem elaborado, o sermão temático pode ser muito eficaz, porque pode explicar com profundidade um certo tema, tá? Você tem oportunidade para pregar numa igreja, te dão 15 minutos, porque hoje a maioria das igrejas é assim, antigamente não, era 30 minutos. Mas hoje em dia é 15 minutos, 10 minutos, tá? Para você trazer uma palavra. Você também não vai passar e exceder também do horário do culto, entendeu? Porque pega mal pro lado do pregador, tá? O pregador, ele tem que respeitar, tá? Ele tem que respeitar a ordem das igrejas, tá? Se o culto acaba 9 horas e o pregador, ele recebe a oportunidade para pregar quando for 9h45, você tem até... Aliás, você recebe a oportunidade para pregar e o culto acaba 9 horas e você recebe a oportunidade para pregar 8h45, você tem até 8h55 para pregar a palavra do Senhor, tá? Não é por muito falar, tá? Se o Senhor Jesus quiser falar com 5 minutos, ele vai falar. Se ele quiser falar com 10 minutos, ele vai falar, entendeu? O pregador, ele tem que respeitar, tá? A ordem nas igrejas, tá? Que é o tempo de pregação, bom? Quando também a pessoa ele vai fazer uma visita numa igreja e lá tem a campanha, tá? Tem o tema da campanha, a divisa da campanha, tá? O pregador ele tem por obrigação de pregar no tema da campanha, a não ser que o pastor ele fala, você tem total liberdade para pregar em outro texto, mas fora isso, o pregador ele tem que pregar. Eu, particularmente, quando eu vou visitar a igreja e quando tem o tema da campanha, eu só prego no tema da campanha. Exemplo foi que eu fui fazer uma visita uma vez, aqui perto de casa mesmo, eu fui fazer a visita numa igreja, tá? E eu não sabia de nada. E aquela igreja estava abrindo uma campanha justamente naquele dia. Eu não sabia de nada, o pastor não me passou nada, não falou nada comigo, tá? E o que eu fiz? Eu tive que pregar no tema da campanha, porque pega mal pro lado do pregador, querendo ou não, entendeu? Então você tem o tema da campanha para pregar. O tema da campanha na minha igreja, onde eu faço parte, aonde eu congrego, se encontra em Neemias, tá? Neemias, capítulo 6, tá? Capítulo 6, versículo 3, quando fala que Neemias, tá? Neemias, ele recebeu uma péssima notícia, tá? Do seu irmão, tá? Acerca de que tinham acabado com a cidade de Jerusalém, tinham queimado as portas a fogo, tinham destruído os muros de Jerusalém,
E Neemias, ele vai fazer o quê? Neemias, ele vai orar. Neemias, ele vai buscar a face do Senhor. E Neemias, ele não poderia de forma nenhuma se apresentar diante do rei, porque Neemias, ele era copeiro do rei. Então Neemias todas as vezes queria se apresentar ao rei. Neemias tinha que estar com semblante alegre, mas justo naquele dia, quando ele recebeu a notícia de que a cidade em que seus pais tinham sido sepultados, tá? Tinha sido queimado, as portas tinham sido queimadas, tinham acabado com a cidade, destruíram os muros de Jerusalém. E Neemias, naquele dia, ele se apresenta ao rei, mas servindo ao rei, mas não com semblante alegre, mas com semblante triste. E o rei pergunta a Neemias o que estava acontecendo com Neemias, porque se Neemias não estava doente, aquilo que o semblante de Neemias era o reflexo do coração de Neemias, que Neemias estava triste. E Neemias começa a expor a situação dele ao rei. E Neemias pede para ao Senhor fortalecer ele, as suas mãos. E aqui você pode dar um tema para a pregação. Estou em cima de uma grande obra e de maneira nenhuma iremos descer. Pronto. E ali você tem vários textos que você pode discorrer, você pode pregar, pode trazer para a igreja. Entende? Então são exemplos, dicas que você pode agregar ao seu ministério na hora da pregação, qual é a pregação que você vai pregar, qual é o texto que você vai trazer. Tem também quando Davi ele vai buscar a presença do Senhor. Quando Davi ele coloca a arca do Senhor em cima de um carro de boi e o boi tropeça, e quando Uzai ele estende as suas mãos na arca para segurar a arca, a Bíblia diz que Deus consome Uzai na hora, consome, vivo, mata ele na hora, entendeu? Uzai ele tinha uma boa intenção, mas não adianta ter só uma boa intenção, tem que obedecer. E Davi ele se entristece muito. E ele vai procurar saber o porquê que Deus tinha feito aquilo. E Davi ele vai buscar novamente a presença de Deus, vai buscar a arca para dentro de Jerusalém. E aqui você pode dar um tema para a pregação. Trazendo a presença perdida. E você vai trazendo, você vai elaborando, você vai orando, e Deus vai te dando no decorrer da semana. Porque quando você vai trazer um sermão temático, você tem bastante tempo para poder estar elaborando, estudando, pesquisando, se aprofundando. Entende? Vantagem do sermão temático. Há várias vantagens do sermão temático, que faz com que o método seja um dos mais utilizados na pregação em geral, tá? Variedade de assuntos. O critério do pregador, qualquer assunto pode ser desenvolvido, tá? O pregador não precisa se prender a uma pregação única na Bíblia, tá? Mas pode aplicar diversos textos que falam sobre o mesmo assunto. Facilidade de preparo. Uma das vantagens do sermão temático é a sua facilidade na preparação. Isso porque não exige tanto conhecimento da exegese, tá? É claro, como mencionamos já anteriormente, deve-se tomar cuidado para não usar um texto fora de seu contexto. Tá bom, irmãos? Não esqueça de se inscrever nesse canal, ative as notificações, deixe o seu like, compartilhe com o máximo de pessoas possível. Nos ajude, irmão,
nos ajude em nome de Jesus, nos ajude a crescer esse canal, porque Deus ele tem, como eu falei no início, Deus ele tem colocado no nosso coração esse desejo de poder estar ajudando da melhor forma possível os irmãos. Nos ajude a crescer o canal, nos ajude a ative as notificações para que o YouTube, quando for lançado novos vídeos aqui no canal, o YouTube possa estar notificando os irmãos de novos vídeos, tá bom, irmão? E durante a semana estaremos trazendo mais vídeos sobre estudos da palavra do Senhor, sobre dicas em relação à palavra, à obra do Senhor. Que todos tenham uma ótima tarde, uma ótima noite. Fiquem todos na paz.